Infelizmente. Infelizmente. Irmãos, a gente está aí com muita doença, né? Esses dias. Até quero pedir oração pelo meu Calebinho, que está com uma virose, deu febre alta e deu uma dor de barriga muito forte no meu Caleb desde ontem. Está uma virose pairando sobre Santa Catarina. E a gente está aí com o surto de doenças respiratórias. No Reino Unido, né? Reino Unido e também no Dragão Vermelho. Olha aí, hospitais do Reino Unido declaram incidentes críticos devido a casos de vírus respiratórios excepcionalmente altos. Vários grandes hospitais do Reino Unido declaram o estatuto de incidente crítico depois de terem registrado uma procura excepcionalmente elevada e uma pressão sustentada na sequência do aumento de casos de gripe e doenças respiratórias. Aí nós temos a matéria da capa, né? Tivemos a primeira morte nos Estados Unidos. A primeira morte nos Estados Unidos por gripe aviária. Está aqui nos últimos acontecimentos, mas já está em todas as plataformas, né? Olha aí, a tal gripe aviária. Estados Unidos confirmam na última segunda-feira, dia 6, a primeira morte de um paciente por gripe aviária no país. Trata-se de um homem de 65 anos que vivia no estado de Louisiana e que sofria de outras doenças. No último dia 18 de dezembro, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC americano, anunciou a vítima como o primeiro caso humano da doença nos Estados Unidos. Na ocasião, as autoridades sanitárias informaram que o idoso contraiu o vírus através de aves infectadas presentes no quintal de casa, sendo hospitalizado em seguida. Embora trágica, uma morte por gripe aviária nos Estados Unidos não é inesperada devido ao risco conhecido de que a infecção por tais vírus causa doenças graves e óbito, afirmou ontem o CDC. Aí nós temos a primeira morte por gripe aviária nos Estados Unidos, surto de doenças respiratórias do Reino Unido, e temos aí o assombroso movimento dos hospitais no Dragão Vermelho com doenças respiratórias. Eu confesso para os irmãos que se a gente começar a estudar, né, muito sobre o que está acontecendo com a sociedade, você fica louco, tá, irmão? Cada vez tem conhecimento que era melhor você não saber do que saber, porque aí se você sabe a verdade, as pessoas ficam achando que você é um teórico, que você é um louco, que você é um profeta do caos. Mas quando você abre o leque da indústria de alimentação, da indústria farmacêutica,
da água que bebemos, da comida que comemos, do remédio que tomamos e dos pseudocientistas que estão criando curas para algumas enfermidades, você vai entender que a humanidade está sendo projetada. Parece, irmãos, que o planeta Terra virou um laboratório e algumas pessoas fazem testes com a população mundial. Então, assim, é algo assustador. Olha só, a irmã Lucimar diz que foi na Fiocruz, em um seminário internacional de saúde mental. Se ela falar tudo que ela aprendeu lá e ouviu, as pessoas não vão acreditar. Então, assim, é um leque de acontecimentos assombrosos, né? Então, assim, primeiro é a alimentação ruim. Irmãos, tudo que você utiliza hoje está lá, é alto em sódio, alto em açúcar, alto em gordura saturada e tem uma plaquinha preta. Você já reparou isso? Quando você vai no mercado, tudo tem aquela tarjinha preta, alto em gordura saturada, alto em sódio, alto em açúcar. O que isso significa? Que se você comprar, você está comprando veneno. Veneno. Veneno, né? Então, assim, tá lá, eles não escondem mais. Eles não escondem mais. Aí você, aqui eu tenho um grupo de pessoas que tem mais de 40 anos. Meu irmão, me diga se na década de 90 tinha uma farmácia em cada esquina de cada cidade. Até a década de 90 tinha a farmácia, né, no centro da cidade. Até a década de 90 tinha os índios vendendo ervas nas praças, que eram os remédios naturais, né? Aquele monte de erva. E as pessoas compravam os remédios naturais e dava certo os remédios naturais. E aí de 2000 para cá desapareceu os índios vendendo remédio natural nas praças. E automaticamente tem uma farmácia em cada esquina. Uma farmácia, e não é farmácia pequena, tá? São megas farmácias que parece que você está dentro de um shopping. Tem remédio de tudo quanto é tipo. E aí, isso é uma prova da doença em cadeia que nós estamos vivendo. Então, assim, é assustador. É assustador a quantidade de farmácia que existe hoje em cada cidade. Pode ser uma cidade pequenininha, meu irmão. Ela deve ter de 3 a 4 farmácias. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade aqui, irmãos? Olha só, o pastor Edi está dizendo, trabalhou 32 anos em farmácia e os medicamentos que funcionavam foram tirados. E o que acontece? As pessoas estão doentes, doentes. E, infelizmente, a maioria das doenças é psicossomáticas, né? A maioria das doenças é mental. Então, imagine que a gente está com uma sociedade doente, enferma, uma sociedade totalmente dependente de química,
Os médicos hoje, eles não receitam mais nada natural, os médicos são obrigados a receitar droga para as pessoas beber. Olha só, a irmã Lucimar, pelo jeito trabalha na área de saúde, está dizendo que estão receitando calmante para crianças. Não façam isso, os próprios médicos avisam. Olha só, a irmã Keila de Anápolis, Goiás, terra do pastor João Peixoto. Em cada esquina tem uma farmácia. O irmão Dilmar está dizendo que a farmácia lá de Roca Salles parece um supermercado. Na realidade, é no Ceará, no Maranhão e alguns locais do Nordeste tem farmácias que já estão como supermercado, já vende algum tipo de comida já. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer e dizer sem medo de errar que isso é uma prova que está todo mundo doente. E tem remédios que é vendido no Brasil que não é mais vendido na Europa e não é mais vendido nos Estados Unidos. O irmão Abel está dizendo muita gente tomando 3 gotinhas de Rivotril. Rivotril. Olha só, o Rodrigo trabalhou numa indústria farmacêutica, os próprios medicamentos ajudam em algo a mais e ajudam em algo, mas pior em outras coisas, né? Aí, veja bem, eu estou falando. Aí, se você for ver, as doenças estão sendo geradas por quê, irmãos? Água, alimentação e radioatividade. Então, quer dizer, tudo que nós ingerimos hoje, está trazendo enfermidade sobre as pessoas. E aí, a radioatividade com os rastros químicos, irmãos, rastro químico não é teoria da conspiração, tá? Radioatividade com rastros químicos, poeira inteligente, e o que eles estão aplicando nas pessoas é adoecendo mesmo. O problema é que quando a gente fala sobre isso, a gente fala cuidado, daqui a pouco as pessoas não estão mais comendo, não estão mais bebendo. É verdade, Mandiva, tem morte na panela. Outra coisa muito bem falada é a imunidade das pessoas está muito baixa. Aí vem aqui, a irmã está dizendo, a irmã Lucimar, ó, calmantes, ao longo do prazo, todos eles fazem Alzheimer, Parkinson, demência. Não tomem calmantes sem um diagnóstico, isso é muito sério. E aí existe algo pior ainda. Existe algo pior ainda, irmãos, que é a pessoa se automedicar. Como tem pessoas viciadas em remédio que se automedicam. Tem pessoas que se automedicam. Então é assombroso. E, infelizmente, irmãos, tudo isso tem gerado e vai gerar ainda mais. Eu acredito que uma das enfermidades que
vai ser aí o pânico até 2030, é depressão, ansiedade e crise de pânico. Por que a irmã está falando aí? Se você for pegar índice de venda de calmante desses remédios, gigantesco. As pessoas tomando remédio para concentração. Tem um remédio aí que está em alta que as pessoas estão tomando para focar, né? Para se concentrar. E eu tenho um amigo meu que ele começou a tomar esses remédios para focar, né? Para você ter concentração. Eu não sei o nome do remédio, se alguém tiver aqui. Ele falou que é uma droga, que ele começou a sentir falta. Ele começou a sentir falta do remédio, como uma droga. É crise de ansiedade, é crise de abstinência. Então eu digo assim, muita gente. Ritalina, obrigado, irmão Lucas. Está todo mundo tomando Ritalina, né? Essa é o Ritalina mesmo. Então, assim, eu digo para vocês, irmãos, cuidar da saúde, ninguém quer. Caminhar, comer alimentação de qualidade, cortar açúcar, ninguém quer. Mas se disser que o remédio tal faz efeito, a pessoa corre e toma o remédio. Porque hoje as pessoas querem tudo instantâneo. Mas tudo tem uma consequência. Olha só, a irmã Lucimar está dizendo aqui, pastor, por favor, avise que deve cuidar da alimentação e serotonina, que está 90% no intestino e não no cérebro. Então, cuide da alimentação e calmamente ataca o cérebro ao longo do prazo. Essa fala da irmã Lucimar aqui é a fala de nutricionistas, irmãos. O teu intestino é teu segundo cérebro. E se o teu intestino está inflamado, a tua vida está mal. Então eu digo assim, olha só a irmã Nalvinha, tirou o glúten, o leite e o açúcar, perdeu 10 quilos. Então não é Ritalina? Mas eu acho que é Ritalina, né? Que é para foco. É Ritalina. Ó. Ela age melhorando as atividades em algumas partes do cérebro que são pouco ativas. Esse princípio ativo potencializa a ação de neurotransmissores como a noradrenalina e a dopamina. Então, a consequência reduz o déficit de atenção, com resultado a pessoa com dificuldade fica mais atenta e concentrada. É a Ritalina, e Ritalina tem efeitos colaterais. Aí a carta está dizendo sobre Concerta e Venlafaxine. E aí, olha só, a irmã Jordana está dizendo que a prima dela usa risperidona. Meu Deus. Vamos virar farmacêuticos aqui agora. E qual o objetivo de tudo isso, irmãos? Uma droga leva a outra droga e quando a pessoa vê, ela está totalmente dependente de química. É incrível, né? É incrível.
E aí, eu vou dizer algo para vocês. Essas crises respiratórias e outros, apesar que lá na China, até domingo eu falei, né, que a gente tem que tomar cuidado para falar sobre essa crise respiratória lá na China, porque muita coisa é só para colocar medo nas pessoas. É só para as pessoas perder o foco e ficarem totalmente atormentadas. Mas eu digo assim, eles estão preparando algo, mas em nome de Jesus, eu não acredito, né, que é tudo que os governos de esquerda querem. É uma pandemia para controlar o povo. Tudo que eles querem, né? Mas eu vejo que o Donald Trump, ele está aí se precavendo já, se acontecer algo de quererem bloquear tudo novamente. Irmãos, ontem o mundo, né, foi surpreendido pela renúncia do primeiro-ministro do Canadá. E parecia brincadeira, mas parece verdade, mas que Trump quer uma fusão do Canadá e do México para se transformar em estados dos Estados Unidos. Claro que isso não vai acontecer, mas está aí, ó, após a renúncia de Trudeau, Trump fala em fusão dos Estados Unidos e Canadá. Nas palavras de Trump, muitas pessoas amariam que o Canadá fosse o 51º estado americano. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar sua conta na sua rede social para sugerir a incorporação do Canadá ao seu país. Poucas horas após o anúncio de renúncia do premier canadense Justin Trudeau, Trump afirmou que se o Canadá se fundisse com os Estados Unidos, não haveria tarifas, os impostos cairiam muito e eles, os canadenses, estariam totalmente seguros da ameaça dos navios russos e chineses que os cercam constantemente. Juntos, que grande nação seria? Nas palavras de Trump, muitas pessoas amariam que o Canadá fosse o 51º estado americano. Os Estados Unidos não podem mais sofrer com os enormes déficits comerciais e subsídios que o Canadá precisa para se manter à tona. Trudeau sabia disso e renunciou.